Irmão, você já viu como que tem pessoas que a vida dela é limitada, é presa, é como se ela estivesse dentro de fortalezas? A palavra do Senhor diz que assim como o homem pensa, assim ele é. Sabendo disto, o inimigo, ele bombardeia as pessoas com milhares de pensamentos negativos, com milhares de mentiras a respeito de si mesmo, a respeito de outras pessoas, a respeito de circunstâncias, porque o objetivo é criar fortalezas. Então o inimigo ele começa a falar que você não vai vencer, que a tua família não vai dar certo. Tem mulheres que escutam ele falando que você não vai casar, que você sempre vai ser a outra. Se você é casado, começa a falar a respeito dos seus filhos. Então ele fala muitas mentiras, mas para que você acredite, ele fala essas mentiras na primeira pessoa. Porque se ele falasse na terceira pessoa, você não vai vencer, você ia falar, uai, quem é que está falando comigo? E você ia perceber que era o inimigo, iria repreendê-lo. Então ele fala na primeira pessoa. Ele fala, eu nunca vou vencer, eu nunca vou casar, eu sempre vou ser um amante, eu sempre vou ser a outra, meus filhos não vão dar certo, eu nunca vou conseguir prosperar. São as mentiras do diabo. Para quê? Para construir fortalezas. Que se você acreditar nessas mentiras, aí as fortalezas estão sendo construídas na sua vida. Fortalezas, irmãos, são prisões para limitar. Você vê que pessoas que estão presas hoje em uma cela, eles não podem sair do tamanho daquela cela. Se é 3 metros, é 3 metros que ele fica ali. Se ele vai para o pátio, ele não pode ir além dos muros. Então ele fica preso. Então o inimigo, ele prende as pessoas através da mente. São igual aqueles elefantes adultos. Você vê que o elefante, adulto, ele é capaz de destruir uma parede, derrubar um poste, um ônibus, mas ele fica preso em uma cadeira de plástico. Por quê? Fortalezas, mentiras que foram faladas, que ele não pode sair se largar daquelas correntes. Então o inimigo, ele faz isso. Muitas pessoas, irmãos, elas não saem de um certo limite, ela não consegue crescer na vida. Você encontra a pessoa há 5 anos, ela continua na mesma situação, passa 3, 4, 5, talvez olha para a sua vida. Quanto você cresceu, progrediu nos últimos anos, mas talvez você não sai do lugar por causa das mentiras do diabo. E aí vai ficando acomodado, vai ficando preso. A Bíblia diz que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando todo o pensamento cativo à plena obediência ao Senhor. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, ou seja, elas não são físicas, elas não são naturais. Então não adianta as coisas que são físicas, seja aquela planta comigo ninguém pode, seja crucifixo, seja a sua Bíblia aberta no Salmo 91, sal grosso, aquelas fitas do Senhor do Bonfim, nada disso vai funcionar. Se você ficar lutando com o inimigo no campo natural, sempre será derrotado por ele. Então leva ele para o campo da fé, porque aí todas as vezes você vai vencê-lo. Então a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, que o inimigo, o nosso adversário, ele anda como um leão procurando, rugindo como um leão ao nosso derredor. Então o inimigo, ele está rungindo. O rungido dele são esses pensamentos, essas mentiras. Porque a Bíblia diz que como o homem pensa, assim ele é. Provérbios 23:10. Então se ele coloca essas mentiras, esse é o rugido dele, ele consegue te aprisionar. Como que nós vamos vencer isso? A primeira coisa, irmão, é você ignorar o rugido do diabo. É você tratar ele como esses loucos que falam ao vento. Você já morou com bêbado, com drogado? Então se você bater boca, é a noite toda falando. Você vai ignorar. As mentiras do diabo, a primeira coisa, você ignora. A pessoa fala, macumba pega, inveja, olho grande. Se você acreditar sim, se você ignorar não, é você
que dá o poder ao diabo. A segunda coisa é você colocar todo o seu foco e sua atenção em Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, quando o povo de Israel ia acampar, as 12 tribos, eles se posicionavam o seguinte: 3 tribos de um lado, 3 no norte, 3 no sul, 3 no oeste, 3 no leste. Ao invés de eles ficarem olhando para o inimigo, eles ficavam olhando para Deus. A arca ficava no centro e eles ficavam cultuando a Deus, porque agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Você louva, você glorifica, você foca em Deus e não no inimigo. O Senhor é a nossa proteção. A coluna de fogo protegia eles, então eles não se preocupavam com o inimigo. Eles procuravam cultuar, adorar. É isto que você tem que fazer. Ignora, fala menos do inimigo e cultua Deus, adora Deus, se enche de Deus. Porque quando o inimigo chegar perto de você, ele vai ver um fogo que te protege. Começa a encher a tua mente das coisas de Deus. Medita na palavra de Deus de dia e de noite. Porque aí quando o inimigo lançar pensamentos, não vai ter lugar. Porque você está cheio de Deus. Começa a ter um relacionamento mais profundo com Jesus. Já viu aquelas pessoas que elas começam a andar com alguém, aí ela começa a pensar igualzinho àquela pessoa? Se você começar a andar como Jesus, com Jesus, você vai pensar como Jesus. Então, para ter relacionamento, você tem que ter intimidade. E intimidade se constrói com relacionamento profundo, irmãos. O que eu quero dizer com isso? Que essas orações rápidas, elas não vão funcionar. Oração, irmãos, tem que ter quantidade e qualidade. Você tem que separar 1 hora de oração diária, ler a Bíblia, meditar, e aí daqui a pouco você está pensando igual a Jesus. Quando você mudar os teus pensamentos, quando você renovar os teus pensamentos, querido, nada vai mais te prender. Você vai ver como que a tua vida vai avançar no Senhor. E a terceira coisa, por que o inimigo ele anda rungindo? Não é para atacar a presa que o leão runge. Porque quando ele vai atacar a presa, ele tem que ser silencioso. Ele vai ali naquela surdinha, ele pisa numa folha seca, nem se percebe, ele vai contrário ao vento. Ele ruge porque o leão ele é territorial. É para dizer que aquele território é dele, que outros leões, tigres, guepardos não podem tomar aquele território. Aí ele ruge com fúria. Então, quando o inimigo está rungindo, é para poder te limitar e dizer que esse território é dele, é dos filhos do diabo, que você tem que ficar na tua casinha, no teu lugarzinho, igual ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel, quando chegou na terra prometida, que Deus havia dado para eles, o inimigo rungindo mentiras, pensamentos negativos, eles se viram como gafanhotos e o inimigo como gigantes. E aí eles não puderam entrar. É o que o inimigo está fazendo às vezes contigo. Então quando ele rungir, você vai rungir também. Porque contigo está o leão da tribo de Judá. Então quando ele mentir, você vai falar a verdade. Quando ele falar que você é doente, que você vai ser doente igual seu pai, igual sua mãe, você vai falar: Jesus já levou sobre si todas as minhas doenças, todas as minhas enfermidades. Quando ele rungir dizendo que você vai ser pobre, que você vai passar necessidade, você vai rungir do outro lado dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, o Senhor supre todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Não é segundo a economia do meu país, é segundo as suas riquezas. Glória a Deus. Quando ele falar da tua família, você diz: eu e minha casa servimos ao Senhor. Você vai declarar a palavra de Deus e toda a fortaleza do inimigo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu sou o pastor Edmilson, eu espero que esta palavra venha abençoar a sua vida. Você vê que eu iniciei, só quero te dar essa explicação. Eu iniciei o vídeo a 1000. Por quê? A maioria das pessoas ela sai já no início do vídeo. E para que você possa ser abençoado, então eu já entrei com tudo. Mas eu estou deixando aí os versículos dessa mensagem. Você lê em 1 Pedro, você lê em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e versículo 5. E eu também quero te pedir algo. Que você possa me ajudar com esse vídeo. Porque o YouTube, ele geralmente não recomenda esses canais novos. Se você não me ajudar, eu não vou conseguir continuar e abençoar outras pessoas. Para você é muito simples. Eu queria que você curtisse aqui o nosso vídeo, que você
se inscrevesse no nosso canal, que você ativasse a notificação, porque eu vou querer postar pelo menos um vídeo por semana, e que você comentasse alguma coisa aí embaixo, para ajudar esse vídeo ficar, nem que você fala pelo menos glória a Deus. E se você também quiser deixar o seu nome, nossa equipe aqui, a gente toda noite, isso aqui não é sensacionalismo não, irmão, toda noite a gente se reúne para orar, ou na igreja ou no monte. Se você deixar o nome, eu vou colocar você na nossa lista de oração. Obrigado por você ter chegado até aqui, que Deus te abençoe.